Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Então, hoje vamos falar de um tema bem legal, uma coisa que bem interessante. A gente hoje vai conversar sobre o sistema elétrico de aparelhos de refrigeração comercial. Então, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito top e uma coisa que é interessante é que acontece muitas vezes que as pessoas que vão trabalhar nessa área, que vão fazer algum tipo de serviço, eles precisam conhecer o sistema elétrico dos aparelhos de refrigeração comercial. Dentro da refrigeração existem muitas coisas, gente. E por isso, a gente fala sobre refrigeração comercial, porque tem industrial e tem doméstica também. Então, gente, a forma de introdução, eu queria dizer para vocês que o sistema elétrico é tipo o sistema nervoso dos nossos aparelhos de refrigeração comercial. Por quê? Porque com eles é que eu posso controlar, com eles é que eu posso ligar, desligar minha câmara fria, o meu aparelho, com eles é que eu posso manter uma temperatura estável. E você, eletricista, você, refrigerista, precisa conhecer eles bem. No final dessa live, eu vou deixar algumas recomendações que serão muito boas para você, se você está começando, ou mesmo se você já tem tempo atuando nessa profissão, tá? E uma coisa que algumas pessoas me têm falado muito é que, Nelson, é muito difícil aprender comandos elétricos para refrigeração comercial. É complicado, é difícil. Eu tenho tempo operando na elétrica, tenho tempo atuando na refrigeração. Eu não consigo aprender. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa live eu vou simplificar o mais possível a informação. Eu vou tentar transmitir tudo o que eu sei da forma mais simples para você, com a finalidade, com o objetivo de garantir que você possa sair cheio de conhecimento dessa live. Então, vamos lá. Então, falando um pouco do que a gente vai falar hoje, principalmente vamos falar sobre o sistema não sobre o ciclo de refrigeração comercial. Tudo parte do ciclo de refrigeração comercial, gente. Então, eu vou simplificar o mais possível esse ciclo. Eu vou pegar aqui, vou colocar uma unidade condensadora. Eu vou supor que isso aqui é uma unidade condensadora, gente. E eu aqui vou colocar uma unidade evaporadora, tá? Se você é refrigerista, você conhece o funcionamento de uma unidade condensadora e de uma unidade evaporadora. Eu estou simplificando o mais possível isso aqui, porque a gente hoje quer falar mais do sistema elétrico, não do sistema mecânico. Então, o que acontece? A gente tem um fluxo, tem uma correnteza, um fluxo de fluido refrigerante da unidade condensadora até a unidade evaporadora. Então, a gente vai ter um fluxo de fluido refrigerante da unidade condensadora até nossa unidade evaporadora. Um detalhe importante, gente, a gente tem que lembrar que por aqui, por esses canos aqui, está correndo líquido subresfriado. Aqui tem isso aqui é uma linha de líquido, de forma simples, gente. E a gente tem um retorno de fluido refrigerante da unidade evaporadora à nossa unidade condensadora. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que nessa linha aqui a gente tem vapor. Vapor em baixa pressão. Vapor superaquecido. Então, outra coisa que eu gosto de colocar nessa simplificação é que a gente tem um dispositivo de compressão nesse sistema aqui. Entre a unidade evaporadora e a unidade condensadora, eu tenho um dispositivo de compressão. Normalmente é um compressor. A gente tem compressores semi-herméticos e compressores herméticos. E a gente também tem uma unidade de expansão. Então, essa aqui é compressão e essa aqui é expansão, gente.
Então, a gente, de forma simples, tem um ciclo de refrigeração comercial aqui. Porque nesse lugar aqui, podemos falar que esse aqui é o coração desse ciclo, porque aqui entra um vapor, sai um vapor, aqui superaquecido. Ele vem até a nossa unidade condensadora, sai um líquido subresfriado, ele vem até um dispositivo de expansão, pode ser uma válvula de expansão eletrônica, uma válvula de expansão termostática com equalizador externo, equalizador interno, e daí ele vai, esse fluido refrigerante até nossa unidade evaporadora. Então, gente, o que acontece? Enquanto isso aqui está funcionando, meu povo, a gente consegue retirar, subtrair o calor do nosso aparelho de refrigeração comercial. Então, tipo assim, uma coisa importante também que a gente tem que ter em conta é que essa parte aqui, eu vou dividir esse ciclo em dois, tá bom? Essa parte aqui, gente, ela sempre fica dentro, tipo assim, da minha geladeira, dentro do meu balcão, fica dentro da minha câmera fria, fica dentro da minha ilha, sabe? E essa outra parte aqui, que é a minha unidade condensadora com o meu dispositivo de compressão, que é meu compressor, essa parte aqui sempre fica do lado de fora ou na parte externa, gente. Ele fica fora do meu aparelho de refrigeração. Por quê? Porque muitas vezes esse compressor aqui ele faz muito barulho e não é legal ter esse barulho dentro do mercado. Quando ele é um compressor com um baixo nível de barulho, é provável, é possível ter ele lá dentro do aparelho, dentro do mercado. E eu quero aproveitar para mandar uma saudação para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, aqueles amigos refrigeristas, os nossos amigos eletricistas. Vocês são muito tops, vocês, gente, sem vocês, a parte da refrigeração no Brasil estaria perdida, tá bom? Então, o que acontece, como eu estava falando, a gente tem esse ciclo aqui, essa parte fica dentro da minha câmera fria do meu aparelho, e essa parte aqui fica do lado de fora. Outra coisa que eu gosto de fazer, gente, é uma pergunta, uma questão que eu sempre falo para as pessoas que desejam aprender. Gente, faça questões, faça perguntas que que seu cérebro procure responder. E essas perguntas são necessárias para que teu cérebro comece a pensar. E a pergunta que eu acostumo me fazer quando estou instalando um sistema desse tipo aqui, eu faço a seguinte pergunta: o que tem para ligar? Essa pergunta aqui, gente, é uma pergunta chave. É uma pergunta que eu falo uma coisa, você deveria decorar ela. Porque se você responde essa pergunta, já você tem o 80% do caminho andado, gente. Então, eu vou apagar essas coisas aqui. E ao vivo assim mesmo, gente, a gente tem que ir fazendo, apaga o que fez, daí faz mais. Ao vivo assim mesmo, gente. Então, a gente vai responder a pergunta o que tem para ligar. E eu vou utilizar as coisas que normalmente a gente tem dentro de um aparelho de refrigeração comercial. Eu não posso falar de todos, mas eu posso falar do que tem na maioria deles, gente. Então, a gente tem o seguinte, gente. Vamos lembrar do que a gente falou. A gente falou de uma unidade condensadora. Então, vamos escrever aqui o que tem para ligar. E vamos falar da unidade condensadora. Então, gente, dentro da unidade condensadora, e a gente tem várias empresas que produzem já a unidade condensadora pronta. A gente tem a Elgin, a gente tem a Danfoss, a gente tem a Emerson. Emerson normalmente produz mais peças separadas. A gente tem pelo menos um compressor. E esse compressor, gente, ele pode ser monofásico
ou trifásico, tá? A gente tem as duas opções, monofásico ou trifásico. A gente também tem um pressostato. A gente tem um pressostato de alta e um pressostato de baixa. O que mais a gente tem para ligar dentro de uma unidade condensadora? O ventilador, gente. Ventilador do condensador, tá? Eu não sei se você lembra de um ar-condicionado na parte de atrás que ele joga um ar quente, porque na verdade essa parte ali que você vê, ele é um condensador e através dele está passando um ar que está sendo forçado por um ventilador. Então esse ventilador é o responsável de tirar calor desse condensador. Então na unidade condensadora a gente tem um ventilador do condensador e a gente também tem uma resistência do cárter. E normalmente, gente, quando a gente fala da resistência do cárter, a gente fala dela porque a gente está trabalhando com um aparelho de refrigeração para congelar. Tipo assim, quando a gente tem uma câmara, um balcão, uma ilha, que não é para congelado, senão para resfriado, a gente não tem necessidade de uma resistência para o cárter. Agora, quando a gente fala de uma câmara de congelamento, túnel de congelamento, de uma ilha de congelamento, a gente realmente precisa uma resistência de cárter, porque a gente está falando de 30 graus negativos, 25, 20 graus negativos. Então, essa temperatura termina influenciando diretamente a viscosidade do óleo lubrificante que está dentro do nosso compressor. E a gente não quer ter uma viscosidade tão alta nem tão baixa. A gente precisa ter ela no nível estável. Então, para isso, é a resistência do cárter. Então, a gente já sabe o que tem para ligar dentro de uma unidade condensadora. Então, a gente, agora quando eu falo unidade condensadora do ponto de vista elétrico, eu vou me lembrar de um compressor, de um pressostato de alta e de baixa, de um ventilador do condensador e uma resistência do cárter. E agora passando, a gente já falou de unidade condensadora, agora a gente vai passar. Agora a gente vai passar, a falar sobre a unidade evaporadora, tá? Vocês lembram que eu falei que a unidade condensadora ela fica do lado de fora externo por conta do barulho e tal. Agora a unidade evaporadora ela sempre fica dentro do meu aparelho. Por que, Nelson? Simplesmente porque ela é responsável de extrair, de puxar o calor dentro do meu aparelho e jogar ele para fora. Então, a unidade condensadora, ela pelo menos tem um micromotor. Micromotor. Ela tem um micromotor, gente. Ela também tem uma válvula solenoide. E ela também tem sensores, ela tem controlador. E basicamente, deixa eu ver, é isso. Dependendo do modelo dessa unidade evaporadora, gente, e da aplicação da câmara fria, do aparelho de refrigeração comercial, ela vai ter uma resistência de degelo e também ela provavelmente tem uma válvula de expansão eletrônica, tá bom? Então, vamos recapitular. A gente tem uma unidade evaporadora que está dentro do meu aparelho de refrigeração comercial. E dentro dessa unidade evaporadora, eu preciso ligar o micromotor, que é o ventilador que a gente vê, aquele ventilador que está jogando ar lá dentro do meu aparelho.
a gente tem uma válvula de solenoide, que aqui se encarga de abrir e fechar a linha de líquido. A gente uma resistência do degelo, uma válvula de expansão eletrônica e principalmente, a gente tem essas coisas aqui para ligar dentro do meu aparelho de refrigeração comercial. Aqui falamos que a gente tinha um sensor, que a gente pode ter um ou dois sensores, tá? Dependendo, se a gente tem uma válvula de expansão eletrônica, a gente teria 3 sensores, tá? E a gente também tem um controlador. E basicamente é isso. Falando unidade evaporadora. Agora, gente, vamos ir um passo mais além. Como eu estava falando, a gente tem que ir aos poucos, até o ponto que eu consiga entrar no tema mais cheio com vocês. Então, a gente já falou, de forma de recapitulação, do sistema de refrigeração comercial. E a gente já falou do que a gente tem para ligar. Agora a gente vai falar como é que é o funcionamento. Porque já na minha cabeça, eu sei as coisas que tem uma unidade condensadora e o que tem uma unidade evaporadora. Agora, eu preciso saber o funcionamento do meu aparelho. Então, voltando aqui ao meu diagrama, aqui o meu quadro. Me desculpa se eu não estou fazendo um desenho muito legal, mas vamos lá, gente. Então, aqui temos uma unidade condensadora de novo. E como eu falei, a unidade condensadora fica lá fora, ela é externa. Ela pode ficar fora, na verdade ela sempre fica fora do meu aparelho. Às vezes fica até mesmo fora do mercado, mas não, sempre ela fica fora do aparelho. E a gente tem a unidade evaporadora. A unidade evaporadora, gente, como eu falei, ela sempre fica dentro do meu aparelho, porque ela sempre puxa o calor de dentro do aparelho e joga o calor para fora. Então, essa unidade evaporadora, ela sempre, gente, ela fica dentro do meu aparelho. Eu vou fazer um quadro aqui maior, falando que esse aqui é meu aparelho. Esse aqui é meu aparelho. E a gente aqui tem minha unidade evaporadora. O que acontece, gente? A gente tem um cano aqui. Um cano que na verdade ele vem aqui, ele sai aqui, ele vem aqui, que é o retorno do fluido refrigerante, da sucção, a gente também pode chamar ele. E aqui a gente tem a linha de alta. A linha de alta vem, sobe aqui, ela vem aqui, ela vai aqui e ela entra aqui, tá? Então, voltando ao assunto aqui, essa aqui é a linha de líquido e essa aqui é a linha de sucção, tá? Então, o fluido refrigerante, voltando ao nosso ciclo de refrigeração comercial, o fluido refrigerante ele sai da unidade condensadora em estado líquido. Ela vem até aqui, entra na minha unidade evaporadora. Ele se evapora aqui e ele volta pela minha linha de sucção e volta na minha unidade condensadora. E assim se completa o ciclo uma e outra vez. Então, muitas vezes vai se cumprir esse ciclo. Então, a gente no caminho tem uma válvula solenoide. E essa válvula, ela simplesmente é um registro eletrônico. Eu posso ligar e desligar à vontade esse registro aqui com um comando elétrico. E aí eu falei de uma palavra muito importante, comandos elétricos. Aí onde entra nosso tema de conversa. Comandos elétricos, na verdade, esse é um acionamento elétrico, porque eu posso abrir e fechar a linha de líquido do meu aparelho de refrigeração comercial à vontade por meio de um comando elétrico. Outra coisa importante é que aqui eu tenho ventiladores, gente. Lembra do ventilador que eu falei? Aí está o ventilador. E o que faz esse ventilador? Esse ventilador simplesmente vai pegar o ar que está aqui no ambiente
ele vai puxar o ar vai entrar por aqui, vai sair por aqui, e o ar vai começar a circular por meio do evaporador. Por meio do ciclo de refrigeração, esse evaporador aqui vai começar a ficar mais e mais gelado, e por convecção, a gente vai ter uma troca de calor entre o ar que está no ambiente, na minha câmara fria, do meu aparelho de refrigeração comercial, e o meu evaporador. A gente normalmente chama ele de forçador. O que acontece, gente? Às vezes, isso aqui ele fica cheio de gelo, pelo qual no processo é necessário um processo chamado de gelo. Então, a gente também coloca ali uma resistência de degelo. E além da resistência de degelo, a gente tem outra coisa importante dentro dessa unidade evaporadora. A gente coloca um sensor, aqui vamos colocar aqui, sensor ambiente. E a gente dentro da unidade evaporadora, aqui, a gente coloca um sensor de degelo. Tá? Então, dentro da minha unidade evaporadora, eu tenho uma resistência de degelo, tenho um sensor ambiente, um sensor de degelo, um ventilador, e eu tenho uma válvula solenoide. No caso, se eu tenho, gente, uma válvula de expansão eletrônica, que é o que hoje em dia se está utilizando muito mesmo nos mercados novos, a gente também vai ter um sensor número 3, que é um sensor de superaquecimento, que a gente coloca aqui na linha de sucção. Aqui, ali também vai ter um transdutor para medir a pressão da sucção. E a gente também vai ter a válvula em si mesmo, que é o motor a passos, que ele vai trabalhar segundo a temperatura da câmara fria e a temperatura desejada. Então, isso é o que eu tenho dentro da minha unidade evaporadora, dentro do meu aparelho. Na minha unidade condensadora, como eu já falei, a gente tem que lembrar disso. A gente tem um compressor, a gente tem um pressostato de alta e de baixa, a gente tem um ventilador do condensador, e a gente tem uma resistência no cárter. Então, agora a gente vai entrar na parte importante, gente, que é o controlador. Bom, vou colocar ele aqui no cantinho porque é o mais importante. Controlador. Então, eu já falei um momento, enquanto o ciclo de refrigeração comercial está em pleno funcionamento, a máquina ela sempre vai gelar, vai gelar, vai gelar. Só que o que acontece, gente? Chega um momento em que eu não quero que meu aparelho continue gelando. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Se eu quero tomar água gelada, eu quero uma água em estado líquido, não em estado sólido. Então o que acontece, gente? É o seguinte: se eu permito que minha temperatura, a temperatura da minha água dentro do meu aparelho baixe, mais baixo do que o zero, e atinge temperaturas negativas, a minha água vai congelar, e para mim não funciona a água congelada, porque eu quero água em estado líquido. Então, dependendo do produto que você vai estocar, o produto que você vai colocar dentro do seu aparelho, do aparelho do cliente, gente, a gente tem uma temperatura desejada. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Eu liguei minha unidade evaporadora, tá ligado? E a minha unidade condensadora, perdão. E aqui eu também liguei a minha unidade evaporadora, e aqui começa o ciclo de refrigeração comercial, que acontece. A unidade condensadora começa a mandar líquido por aqui, essa válvula solenoide que se abre, entra o líquido aqui com o dispositivo de expansão, se expande, esse líquido se evapora, o ventilador que está dentro da minha unidade evaporadora, ele começa a circular o ar dentro do meu aparelho, o fluido refrigerante ele se evapora, ele absorve o calor do ar, e o fluido refrigerante retorna à minha unidade condensadora como um vapor superaquecido.
Enquanto isso está acontecendo, gente, a minha câmara fria, o meu aparelho, ele está gelando. Só que o que acontece? Quando ele atingir uma temperatura desejada, eu vou desligar. Agora eu desliguei o meu aparelho. E pela primeira lei da termodinâmica, se eu não estou tirando calor, o ambiente ele vai tentar equilibrar as temperaturas com relação ao ambiente. Se o ambiente está em 20 graus e dentro do meu aparelho tem 4 graus, o que acontece? O ambiente vai tentar jogar calor dentro do meu aparelho, o meu aparelho vai absorver calor até que ele atinja uma temperatura igual à minha temperatura ambiente. Então, eu desliguei o meu aparelho, agora ele começa a se aquecer de forma natural. Agora, quando ele atingir uma temperatura superior a 5 graus, tipo 8 graus, eu preciso ligar ele de novo, porque eu não quero ele a 8 graus, eu quero a temperatura do meu produto em 5 graus. Então, o que acontece aqui, gente? Na verdade, o que acontece é que eu preciso ligar de novo no aparelho quando ele atingir 5 graus. Eu vou desligar ele de novo. Aí, quando atingir 8, eu vou ligar ele de novo. Então, o que faz o meu controlador? O meu controlador, por meio dos sensores, ele é responsável por saber qual é a temperatura T, dentro do meu aparelho, uma temperatura ambiente, tá? Então, o controlador, ele vai monitorar a temperatura ambiente dentro do meu aparelho. Quando o meu aparelho atingir a temperatura ambiente que eu desejo, que meu produto vai atingir, o meu controlador vai mandar um sinal para a minha válvula solenoide e ela vai desligar. O que vai acontecer? Essa linha de líquido vai ficar fechada. Nenhum tipo de líquido vai passar por essa linha. Então, aqui ainda vai existir, por enquanto, gente, por enquanto vai existir ainda um movimento de ar, por enquanto. Só que daí, gente, o meu controlador também vai desligar o ventilador, então a circulação do ar dentro do meu aparelho vai terminar nesse momento. E o que vai acontecer com a minha unidade condensadora que ainda está ligada? Quando eu fecho a minha válvula solenoide, aqui nessa linha vai aumentar a pressão. A pressão de alta vai aumentar, vai para cima, entendeu? Só que como aqui eu não estou jogando nada nessa parte, a linha de líquido, e da parte da linha de sucção eu estou puxando tudo e mandando tudo para a linha de líquido. O que vai acontecer no pressostato de baixa? A minha pressão vai diminuir, gente. E o meu pressostato não é mais que um interruptor. Você sabe isso com certeza. Provavelmente os meus amigos eletricistas não sabem isso, mas é uma coisa muito simples. O pressostato é um interruptor, um transdutor, que ele aciona um contato elétrico segundo uma pressão que eu posso configurar. Então, eu vou configurar uma pressão de baixa, por exemplo, um exemplo somente, para que minha unidade condensadora desligue quando ele atingir uma pressão de 5 psi. Então, no momento que meu compressor atingir 5 psi na linha de sucção, a minha unidade condensadora vai desligar. Então, nesse momento, parou o ciclo de refrigeração. Já eu não estou congelando, não estou gelando, já pronto. O meu controlador ele fez isso, só que ainda ele tem um sensor ambiente aqui dentro, gente. Eu tenho que lembrar disso. O sensor ambiente está ali monitorando a temperatura. Quando dentro do meu ambiente atingir uma temperatura desejada que eu quero que meu ciclo de refrigeração ligue de novo, o meu controlador vai falar: olha, a temperatura ambiente está alta, eu preciso ligar. E o que vai acontecer? Ele vai ligar a válvula solenoide, ele vai abrir a linha de líquido, gente, e o fluido refrigerante vai começar a circular de novo. Outra coisa que acontece, o meu controlador, ele vai ligar o meu ventilador da unidade evaporadora, pelo qual o movimento do ar dentro do meu aparelho vai continuar.
E ali vai começar de novo o processo de trocas de calor entre o produto e a unidade evaporadora. E a unidade evaporadora vai começar a mandar o calor na minha unidade condensadora. E minha unidade condensadora vai mandar o calor para o ambiente. Então, o principal, gente, que eu tenho que verificar e aprender a programar, controlar e instalar é o meu controlador. Porque meu controlador é o encarregado de pensar, de tomar decisões dentro do meu sistema elétrico para meu aparelho de refrigeração comercial. Tá bom? Então, indo mais para frente, gente, vocês lembram que eu falei de uma resistência de degelo, entendeu? E meu controlador ele tem uma particularidade que eu posso programar quanto tempo eu desejo que minha máquina fique em degelo. E também eu posso programar cada quanto tempo eu quero que ela fique em degelo. Então, ainda que pareça, uma coisa igual é diferente. Porque, por exemplo, se eu falo, gente, controlador, eu quero que minha câmara fria, eu quero que meu aparelho entre em degelo cada 4 horas. Eu vou programar, cada 4 horas você vai entrar em degelo. Daí ele vai me perguntar, tá bom, você quer que eu entre em degelo, mas quanto tempo eu vou entrar em degelo? Dependendo da mercadoria, dependendo do aparelho, eu vou programar uma quantia de tempo. Então, se por exemplo um túnel de congelamento, posso programar 35 minutos de degelo para tirar todo o gelo que possa existir dentro da minha unidade evaporadora. Se é uma câmara de resfriado, posso programar 20, 15 minutos de degelo. Se é uma câmara de estocagem de carne, pode ser 25 minutos. A gente tem que lembrar que a temperatura de estocagem de carne vai entre 2 graus positivos até 2 graus negativos. Então, é uma questão bem importante lembrar desse tipo de dados. Então, no momento que transcorrer o tempo de refrigeração, o meu controlador vai falar, fecha a linha de líquido, desliga a unidade condensadora, desliga a unidade evaporadora, liga a resistência de degelo. E aí começa o degelo por resistência elétrica. E o que acontece, gente? Isso é uma coisa que a gente não tinha que falar aqui, mas eu vou falar. O que acontece quando começa a derreter esse gelo? A gente tem um esgoto. Aqui existe uma bandeja onde cai toda a água que está pingando aqui do degelo. E a gente coloca um esgoto. E a gente coloca um sifão aqui. Tá? Então, mais ou menos, é isso que faz o meu controlador de temperatura. É interessante que tem muitos modelos. E cada modelo depende da tua aplicação. Também existem muitas empresas que fazem isso. Então, gente, agora a gente vai entrar num tema que, nossa, eu acho que é o mais importante. E estou falando sério, eu acredito que é o mais importante dentro de tudo isso que eu falei. Eu vou explicar porque eu acho que é importante, gente. Quando você vai no médico, o que acontece? Quando você vai no médico, você vai lá, olha, seu fulano, eu estou doente, eu tenho febre, eu tenho dor de cabeça, eu tenho moleza. Você fala para ele tudo isso que você está passando, né? E daí você vai embora e o médico não fala nada. O médico fala, nossa, cara, eu sei sobre isso, sei sobre aquilo. E, na verdade, você não vai lá, porque o médico sabe muito. Você não vai lá por isso. Você vai lá porque o médico vai te dar uma recomendação de como você pode melhorar, como você pode ser curado. Você vai lá e você paga para ele, não para ele saber o que você tem. Você paga para ele te dizer o que você tem que fazer, né? Então, eu vou te dar algumas recomendações. Algumas recomendações. No momento que você for fazer um reparo, gente, quando você for instalar, principalmente quando você for instalar um aparelho de refrigeração comercial. Olha, primeiro caso, não existe como você fazer uma instalação de um aparelho sem pensar no seguinte: fios e cabos.
Não existe como você ligar seu aparelho de refrigeração comercial sem você pensar nisso aqui. A gente tem que pensar nos tipos de carga, gente. A gente tem cargas resistivas, capacitivas e indutivas. E nossa unidade condensadora, ela tem cargas indutivas. E o que acontece com uma carga indutiva, gente? Quando a gente liga uma carga indutiva, no momento que ela liga, eu vou fazer um pequeno gráfico aqui. Eu vou falar que isso aqui é corrente e isso aqui é tempo. Então, no momento que eu ligo minha unidade condensadora, ela vai fazer isso. Ela vai ter um pico de corrente. E esse pico de corrente aqui vai de 3 a 8 vezes a corrente nominal do meu aparelho. Tipo assim, quando ele liga, por ele ter uma carga indutiva que é o compressor, se ele normalmente puxa 10 amperes no momento da partida, ele vai puxar entre 8 e 10 vezes a corrente nominal. Ele vai puxar entre 30 e 80 amperes. Então, quando você for dimensionar os fios e os cabos para seu aparelho de refrigeração comercial, você precisa procurar uma tabela de dimensionamento dos fios. Você precisa saber a potência do motor da sua unidade condensadora para você dimensionar corretamente os fios e os cabos desse aparelho. Em segundo lugar, gente, eu vou falar das chaves. E quando falo de chaves, eu falo de disjuntor. E a gente tem que lembrar de novo, quando a gente for escolher um disjuntor, só saber a corrente nominal do aparelho é só uma das coisas que eu preciso saber. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. A gente tem vários tipos de disjuntores. A gente tem o disjuntor curva B, a gente tem o disjuntor curva C e o curva D. Entendeu? E cada um deles tem uma aplicação. E a aplicação normalmente depende da carga. Depende se é uma carga indutiva, capacitiva ou resistiva. O que acontece, gente? Quando eu vou ligar o chuveiro da minha casa, quando eu ligo ele vai puxar a corrente nominal dele. Ele sempre vai puxar essa quantidade de corrente, a menos que ele tenha algum problema. Mas normalmente ele vai puxar essa corrente. E esse disjuntor aqui, curva B, ele é ideal para não, para cargas resistivas. Por quê, gente? Porque uma carga resistiva, ela sempre fica dentro dessa ordem, ela não tem um pico. Lembra do pico que eu falei na carga indutiva? Então, ele vai de 3 a 5 vezes a corrente nominal. E o C vai de 5 a 10 vezes a corrente nominal. E esse aqui vai de 10 a 20. Então, vocês se lembram que eu falei, quando eu ligo minha unidade condensadora, ela vai de 3 a 8 vezes a corrente nominal. Então, o que acontece? Isso aqui se encaixa dentro disso aqui. Então, se eu vou ligar um motor, gente, por favor, você utiliza um disjuntor curva C. Não vai utilizar disjuntor curva B, porque é muito baixo. A sua chave sempre vai desligar. E não utilize curva D, porque vai ser muito difícil ele desligar. Então, eu preciso utilizar um disjuntor curva C. E um pouco mais para frente, gente, eu vou falar um pouco dos sensores. O sensor. Falando do sensor, gente, normalmente, se eu vou explicar um pouco uma questão aqui que é necessário deixar bem claro. Se o seu aparelho, o aparelho que você for instalar, ele é resfriado, provavelmente ele não vai ter uma resistência de degelo. Se você vai instalar um aparelho que é congelado, muito provavelmente ele vai ter uma resistência de degelo. Então, o que vai acontecer falando do sensor? Se você tem degelo elétrico,
o mais provável é que você vai ter um sensor de degelo, que ele se ubica, você tem que colocar ele dentro do seu evaporador. Então, essa é a ubicação certa do sensor de degelo. Então, vamos colocar aqui sensor de degelo. Sensor de degelo dentro, você vai enfiar ele dentro do seu evaporador. Vamos colocar aqui unidade evaporadora, que é mais fácil, unidade evaporador. E o sensor ambiente, gente, o sensor ambiente, esse sensor aqui, gente, eu vejo que muitas pessoas colocam ele do jeito errado. Com todo respeito, eu me tomei a liberdade de perguntar para os engenheiros da Fugauge e para outros profissionais. Aliás, eu também sou engenheiro e já eu vou explicar a lógica do que eu vou falar. E o lugar onde eu tenho que colocar o meu sensor ambiente é um lugar onde ele pegue a temperatura do produto, entendeu? Mas que essa aferição, que essa medição não seja afetada, não seja modificada pelo processo de trocas de calor do meu evaporador. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou apagar aqui. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, gente. E eu falei que a unidade evaporadora, ela aqui na frente tem um ventilador. Ele tem um fluxo de ar. Assim, né? E dentro do meu aparelho de refrigeração comercial, dentro da minha câmara fria, a gente vai ter esse comportamento do ar. O ar vai dar uma volta e ele vai retornar na minha unidade evaporadora. Se eu coloco o meu sensor nessa posição aqui, ele vai aferir a temperatura do ar que está saindo da minha unidade evaporadora. Mas será que essa temperatura que está no ambiente? E a resposta é não. Não é. Então, eu tenho que procurar uma ubicação, um lugar aqui, uma localização, para colocar esse sensor ambiente, para que ele pegue a temperatura que realmente existe dentro da câmara. Eu não quero a temperatura com que sai o ar da minha unidade evaporadora. Eu quero a temperatura que está dentro, aqui dentro da minha câmara. Então, o que recomenda os engenheiros da Fugauge e de outras empresas que trabalham com controladores de refrigeração, eles recomendam você colocar o seu sensor mais perto, não mais perto, num lugar onde ele possa pegar a temperatura do seu produto, do produto do teu cliente. Então, o lugar que eu acho que é mais razoável é você colocar esse sensor aqui. Por quê, gente? Porque o ar que vai passar por aqui, a temperatura que ele vai pegar não é a temperatura do ar quando está saindo da unidade evaporadora, senão a temperatura do ar quando está entrando na unidade condensadora. E por que eu acho? Por que você acha, Nelson, que essa é a posição correta? Pelo fato seguinte, gente. Pelo fato seguinte, que o ar, vamos supor que aqui tem uma prateleira. Vamos supor que ele tem uma prateleira com algum produto e o ar ele vai passar por aqui. O ar ele vai passar por aqui, ele vai dar uma volta por aqui e todos os produtos que estejam aqui eles vão ser tocados por essa vazão de ar, por esse fluxo de ar. Então o que acontece? Quando ele entra no evaporador, ele já entrou em contato com o meu produto e por convecção existiu uma troca de calor entre o ar do ambiente e o produto. Então no momento que o ar que está no ambiente entra em contato com o meu sensor ambiente, ele vai me dar uma temperatura mais perto da temperatura
do meu produto, entendeu? Então, sempre é importante colocar o meu sensor ambiente nessa posição, nessa localização, na entrada da minha unidade evaporadora. E deixa eu te falar um pouco, onde é que você vai colocar ele aqui pertinho. Aqui no mínimo, entre o sensor e a unidade evaporadora, você tem que deixar 30 centímetros. No mínimo 30 centímetros. Tem outras pessoas, gente, que colocam o sensor aqui embaixo. E deixa eu te falar uma coisa, aqui embaixo não está tão errado colocar o sensor. Não está tão errado. Eu não vou falar que esteja perfeito. O ideal é você colocar ele aqui. Tem pessoas que colocam ele aqui, a 10 centímetros da unidade evaporadora. Não está errado. Ainda ele está pegando a temperatura do ar que está no ambiente e não a temperatura do ar que está saindo da minha unidade evaporadora. Entendeu? Então, essa é a recomendação que eu deixo para vocês com relação ao sensor ambiente, gente. Então, recapitulando aqui, e além disso, outra recomendação importante que eu acho que vocês precisam saber e que precisam aplicar no momento que vocês estão instalando ou consertando seu aparelho ali, é que você precisa, gente, você sabe que seu disjuntor aqui, seu disjuntor, ele tem aqui a entrada aqui em cima e a saída aqui, você sai com seus fios e tal, e daí você entra no seu motor e tal. Então, o que eu quero falar com vocês, no momento que você coloca esses fios aqui, por favor, aperta muito bem isso aí. E após apertar, você pega esse fio aqui embaixo e puxa ele para ver se realmente ele está bem apertado ali. O que acontece, gente? Se você não aperta o suficiente, meus amigos eletricistas aí sabem o que acontece, né? Você sabe o que acontece quando eu não aperto o suficiente os fios aqui? O que vai acontecer? Se eu apertei esses dois aqui, esse aqui eu deixei floxo, aqui vai começar a ter um aquecimento, até o ponto que a chave vai derreter, vai queimar a chave, vai estragar. Provavelmente pode ser que se estrague meu motor, pelo fato de que ele é um motor trifásico, falta uma fase, começa a puxar mais corrente. Se a chave não desliga, e vai queimar. Então, por favor, aperte bem apertados os fios dessa chave, gente. Cada fio que você for colocar, aperte. Quando você for fazer uma emenda, gente, uma emenda de um fio com outro, por favor, aperta bem esses fios, faz uma emenda certinha, não faz aquela emenda de gambiarra que muitas vezes o pessoal faz. Tem que fazer a emenda certa também. Outra coisa, gente, que é importante vocês saberem, é que na sua unidade evaporadora, e aqui nosso ventilador de novo, e o ar aqui passando, a gente vai ter um canto dela, pode ser no lado onde tem os canos da expansão e a sucção, ou pode ser do outro lado. E eu vou colocar uma imagem para você depois de editar o vídeo. Ele tem um canto ali onde ele tem uma portinha, entendeu? E ali dentro a gente tem uma caixa elétrica. E nessa caixa elétrica a gente tem para ligar o ventilador e a resistência, entendeu? Então a gente vai ter uma caixinha aí e a gente vai ter uns conectores aqui. E aqui a gente vai ter os fios do micromotor, a gente vai ter o neutro, a gente vai ter a fase, a gente vai ter o terra, e aqui a gente vai ter as resistências, entendeu? Para a gente ligar, ele vai ter um conector ali bem bonitinho, eu gosto muito disso, só o que acontece, gente? Pela experiência, isso aqui não é legal. Você decapar o fio, colocar o terminal
e colocar ele dentro desse conector e apertar. Isso é bom porque, nossa, você garante um bom aperto e tal. Esteticamente é muito mais bonito. Eu aceito isso, só que isso ali não é legal pelo fato de que dentro do meu aparelho de refrigeração comercial eu tenho muita umidade. Quando eu trabalho com frio, gente, eu trabalho com umidade. Então, o que acontece? A umidade ela vai entrar aqui nos meus terminais. Ela vai começar a enferrujar os fios e chegará um momento que ela pode dar um problema. Vocês sabem que a água ela conduz eletricidade. Provavelmente eu vou encostar a minha mão na minha unidade evaporadora e vou levar um choque por conta disso aqui. Então, qual é a minha recomendação? Na minha experiência, gente, o melhor é pegar os fios e fazer uma boa emenda. Bem apertados os fios. Você vai pegar fita isolante, você vai apertar ele e vai enrolar no mínimo umas 3 vezes. Você vai pegar o fio, você vai enrolar daqui para cá, aí você vai enrolar de volta e daí você enrola de volta, apertando bem, enrolando bem certinho esses fios. O que acontece, gente? A umidade, se você faz uma boa emenda e um bom isolamento, não tem como a umidade entrar lá. Então, ali você garante uma proteção mais fina dos seus fios, dos seus condutores. Então, gente, eu te peço que se você achou tudo isso aqui legal, por favor, deixe um comentário ali, porque realmente, de forma simples, isso aqui é o sistema elétrico dos aparelhos de refrigeração comercial, seja câmeras frias, balcões e ilhas de resfriado e congelado. Muito obrigado, gente, daqui da nossa parte de sala de controle. Desejamos que você possa aprender e você se forme como realmente um profissional qualificado dentro do mercado. Então, gente, muito obrigado, até a próxima live.